Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma hora do hockey. Hoje vamos fazer uma hora do hockey mais sobre tema hockey patinado mesmo. Ou seja, vamos falar sobre a importância da preparação física no hockey patins. E nada melhor que ter dois ex-atletas que agora se dedicam à preparação física dos seus clubes, nomeadamente o Tiago Sousa na Sobreira e o Pedro Cruz, que está no Hockey Clube Barcelos, para nos falar sobre isso, mas também vamos conhecer um bocadinho da história deles no hockey patinado, porque é disso que nós normalmente falamos. Agora vamos começar a introduzir um bocadinho dos temas. Começo por ti, Tiago, e antes de mais agradeço aos dois terem vindo cá e falarmos um bocadinho sobre aquilo que nós mais amamos, que é o hockey patins, e algumas componentes que às vezes são esquecidas nesse hockey e da vossa história desportiva, porque isso também é muito importante e às vezes serve como exemplo para muitos outros jovens. E como eu dizia, começo por ti, Tiago, e peço que me faças uma descrição do teu percurso hockeyístico. Eu conheço, mas vamos dar a conhecer ao povo. Antes de mais agradecer o teu convite para vir aqui partilhar um bocadinho da nossa história e falar um bocadinho sobre aquilo que tanto eu como o Pedro gostamos, que é a preparação física. Como tu sabes, quando eu nasci, o meu pai já era preparador físico em Bolongo, e eu sempre morei em Bolongo até há um ano ou dois atrás, e em Bolongo tem a cultura do hockey. Há mais jogadores de hockey do que jogadores de futebol em Bolongo, que é bom. E iniciei no hockey muito por influência do meu pai. A posição que escolhi foi guarda-redes na altura, fascinava-me ver na altura era o Fábio, guarda-redes de Bolongo, e o Nuno Ribeiro a equipar-se, e eu adorava aquilo e acabei por seguir guarda-redes. Eu digo isto muitas vezes a brincar, mas é verdade que tentei sempre ser guarda-redes e acho que nunca consegui. Atualmente o Tiago não jogava nas minhas equipas de formação. Depois de passar 2 anos a jogar por diversos clubes, 2 lesões, decidi acabar, não continuar como atleta e começar já fora da pista a trabalhar um bocadinho. E como tu frisaste, eras guarda-redes, como, independentemente dessa situação ou não, eras guarda-redes. E eu lembro-me de seres guarda-redes e de passares meio por meio pelas minhas mãos. E permite-me que discordo de ti, porque nós também temos a tendência de olhar para o nosso espelho de uma forma mais negativa do que aquilo que é verdade. É certo que se calhar mais à frente podemos ver que podíamos ter feito mais, mas também é muito bom ter essa consciência de que às vezes falhamos na vida, e é esses falhanços, entre aspas, que nos fazem se calhar ser melhores hoje do que no dia de ontem. E agora, passada esta parte da psicologia, passo-te a ti, Pedro, e me faças também um bocadinho do que é que foi o teu percurso, como é que começa o hockey na tua vida, o porquê também de seres guarda-redes. Claro. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite. O gosto é todo meu. E também falar que o Jornal Imediato tem um papel muito importante no hockey, mesmo quando jogava, estando a Juventude Passense na segunda divisão, quando quer como jogador, especialmente como jogador, queria recolher imagens, era o clube que conseguia satisfazer os desejos de quem gosta de hockey, e é um papel muito importante, e acho que ao longo destes últimos anos tem sido muito importante. Antes de avançares, eu agradeço já em nome do Jornal Imediato esse elogio, e ainda bem que é isso, e eu vou tendo alguns feedbacks até de alguns treinadores que, por exemplo, quando fazem a análise ao jogo, até muitas das vezes deixavam ficar os nossos comentários para poder os jogadores perceber o que era a opinião das pessoas de fora, para eles verem que não era só deles. Mas peço desculpa e podes continuar, Pedro, e a descrever a tua aventura hockeyística. A minha aventura é muito parecida com a de Tiago. Também sou de uma terra do hockey, sou de Barcelos. O meu pai também foi durante muitos anos treinador e preparador físico no hockey, e daí que eu tenha começado a olhar para o hockey de outra forma. Nós três estamos é a mesma situação, temos o exemplo em casa e... Claro. Comecei a jogar hockey relativamente tarde, foi
depois do Campeonato do Mundo Sub-20, que é em Barcelos, penso que 2011, onde eu comecei a olhar para o hóquei de outra forma, comecei a patinar. Já entrei um bocado tarde, por isso também, eu já tinha sido guarda-redes no futebol, por isso também ajudou a escolher a posição. Se calhar, na altura em que eu entrei, se não tivesse escolhido ser guarda-redes também a minha carreira não tinha durado muito mais, mas acabei por até ter algum jeito e ir tendo uma carreira. Fiz a minha formação praticamente toda no Barcelos, joguei um ano em Braga e depois, quando subi a sénior, foi nos Carvalhos que encontrei uma segunda casa. E depois, ao fim de 2 épocas, entretanto passei para o meu segundo ano de mestrado, comecei a estagiar no hóquei de Barcelos, entrei ainda com o Rui Neto, acabei por ficar mais ligado e a meio da época tomei a difícil decisão de deixar de jogar. Acabou por ser até a época em que, curiosamente, os Carvalhos acabaram por subir à primeira divisão, mas pude-me dedicar praticamente a tempo inteiro ao estágio que estava a fazer no Barcelos. Devo ter feito um bom trabalho, porque acabei por ficar com as funções de preparador físico na época seguinte. Acabou por ser uma época com alguns momentos altos e baixos, mas que, no geral, acho que foi bem conseguida. Esta época não estou tão ligado ao clube, continuo a contribuir de alguma forma, mas não estou com as mesmas funções. Acabei por estar mais ligado, acabou por me abrir espaço também a ir com o Rui para a seleção da Angola e foi uma boa oportunidade, o poder estar no Campeonato do Mundo, poder fazer aquela preparação, foi uma oportunidade muito boa. O vosso caminho, como é que se cruza, Tiago e Pedro? Eu lembro-me perfeitamente, ele deixa de jogar e eu na altura falei com alguém porque é que ele deixou de jogar, porque eu estava na IFAD na altura com o Fernando Almeida e íamos jogar contra ele umas jornadas a seguir e eu já andava a ver vídeos dos livros diretos, que ele entrava para defender os livros diretos. Lembras-te perfeitamente disto, não é? Eu já andava ali a fazer uns cortes e na altura mandei-lhe, soube porquê, mandei-lhe mensagem. Acho que foi positivo para o hóquei porque foi mais um profissional qualificado das ciências do desporto que se juntou a 100% ao hóquei, mas também por outro lado foi mais um guarda-redes que fazia a diferença nas bolas paradas, que deixou de jogar. Eu lembro de lhe mandar mensagem, a partir daí começámos a falar e por aquilo que pareça a nossa visão de preparação física, não só para o hóquei, mas na geral é muito idêntica. Não sei se concordas, acho que foi isso. Eu não sei se acho que já tinha uma vez mandado mensagem por um vídeo que tu postaste, tal que tinhas feito no Infante, mas foi a partir daí. No Infante e ele nos Carvalhos. Tiago, eu sou testemunha e como eu já falei que tu desde jovem, ainda no sub-15, já tinhas aquela apetência por ser treinador. Lembras-te da gente, pronto, era isso que eu ia confidenciar isso. Sim. Que o Tiago pedia-me tarefas, ou tipo para visualizar o jogo, ou para fazer a análise, ou trazia-me exercícios de treino para ver se eu achava que eram executáveis, não é? Às vezes a gente, até nós, quando às vezes entusiasmámos um bocado. Entusiasmámos e depois quando pomos os bonecos com a corda, que isto afinal não dá em nada. E às vezes até é difícil a gente aceitar que tal, e eles começam a ver o vestuário e é que nós ainda tentamos. Mas tu já tinhas essa apetência. Como é que depois acaba por acontecer isso mesmo? Porque, entretanto, também as vidas que se cruzam, não é? e descruzam. Na altura eu disse, tive aquelas 2 lesões e decidi, eu já queria continuar a jogar e a começar a treinar os benjamins, os escolares, a ajudar. Na altura lembro-me de deixar e de perguntar ao Tiago Gomes, que na altura era o treinador do Sub-17 Fans, se ele precisava de ajuda. Também dá-se com a entrada na faculdade, ao mesmo tempo. E ele aceitou de braços abertos, porque eu não sabia bem a função que queria ter. Eu dizia que queria ser preparador físico, mas eu não sabia bem o que era aquilo ainda. Via o meu pai, copiava muitas coisas que via, sei lá, e vinha a ver aquecimentos a longo da primeira divisão e copiava o aquecimento para o Sub-17. Depois com a abertura do Tiago e o testar e errar, foi-se construindo ali algum conhecimento. Depois, como eu testava e errava já no primeiro ano de faculdade, tudo aquilo que ia recebendo de faculdade e nas aulas já construía aí um conhecimento mais sustentado, acho eu. E tu, Pedro, tendo o teu pai como exemplo,
ficaste com esse bichinho ou foi acontecendo ao longo do teu percurso desportivo e do formativo neste caso? O meu pai, além de estar ligado ao hóquei, era professor de educação física. Então eu desde miúdo que sabia que queria o desporto, dizia que queria o desporto. A verdade é que entrei no curso e não sabia muito bem o que é que queria fazer. Fui percebendo que se calhar a preparação física era a parte que me interessava mais e daí que pronto, foi, ao longo dos anos foi fluindo e apareceu a oportunidade de estagiar no Barcelos e aí percebi mesmo que eram as funções que eu gostava mais, porque nunca me imaginei como treinador principal, mesmo nos escalões de formação, porque acho que nunca foi o meu forte a componente mais técnica e mais tática. Na parte dos guarda-redes, às vezes contribuía com a parte mais técnica, mas não era o meu forte e vi ali uma janela de oportunidade e é um tema que eu gosto. Tiago, tu enquanto treinador, faz-me aí um percursinho, aquilo que tu fizeste, começas no sub-17. Começo nos sub-17 fãs em que testei já na altura um bocadinho tudo, menos treinador principal, já fazia um bocadinho de preparação física, já filmava alguns treinos e jogos e cortava, para testar ali um bocadinho de tudo. Depois dá-se a oportunidade de, na época 19-20, quando não acaba. Sim, nós somos adversários, entre aspas, tu pelo Infante e eu pelo Ribadá, em sub-19. Sub-19, e na altura vou para o Infante para sub-19 e sub-23, que era praticamente a mesma equipa, e séniores femininos, que só ia fazer a pré-época, mas acho que o Joca na altura gostou e continuei o resto da época com as miúdas. O dos sub-19 e sub-23 era o Pedro Monteiro na altura. Sim. Depois a época não acaba, nós vamos para casa e dá-se a reestruturação em Balongo também, Sim, do pessoal sim. que vai para o Oliveirense. E eu venho para Balongo para sub-13, sub-19 e sub-23, que mais uma vez era praticamente a mesma equipa. Depois dá-se ali um ano quase sabático, em que eu andei a ver outras modalidades e andei a ver muitos treinos, mas não estive no hóquei. Regresso curiosamente ao Infante com o Fernando Almeida para ser só preparador físico. Foi a primeira vez que estive numa equipa sénior só para ser preparador físico. Basicamente fosse substituir o teu pai, porque o teu pai já tinha trabalhado com o Fernando no Infante. No Infante, exatamente. E também foi a primeira vez em que eu tive boas condições de trabalho extra-pista, boas condições de trabalho a nível de material. Um ginásio Isso é muito importante. É muito importante. Mas já lá vamos a essa componente. Com o Fernando Almeida, e também começa aí com a desafio do Bernardo Nestor para ser treinador do Sub-9, porque eu como ele, eu não olhava para o treinador principal e não gostava mais de estar, e gosto mais de estar por trás, no treino, na análise, na preparação física. Mas lembro-me precisamente quando tu eras sub-15 que tinhas um bocadinho essa paixão por ser treinador principal, Sim, não é? Mas depois acabou por não Mas depois de vermos que o jogador de hóquei é uma raça agericada, é complicado de ser Exatamente. principal, não é? Mas depois, nessa época do Infante, acho que é 22, 23, a Sobreira sobe para a segunda divisão, apresenta um projeto, eu acho que sólido e desafiante. O clube onde a gente se cruzou, precisamente. Onde a gente se cruzou, exatamente. Venho para a Sobreira para ser professor físico de séniores e desafio-me até mesmo pela questão financeira para ser treinador principal do Sub-17. Pensei muito e na altura o João Lindo convenceu-me. E foi aí que não é o que eu mais adoro, não é o que eu mais gosto, que acho que estar as funções de preparação física é aquilo que eu mais gosto mesmo, mas foi muito interessante e ajudou-me a evoluir muito, não nas questões técnicas desportivas ou do treino, do jogo, mas mais as questões de liderança, que era a percepção da voz e a colocação da voz no treino, quando é que o mandas tomar bem, quando não mandas, e foi mesmo testar e errar e ajudou-me a crescer muito ano passado. Sim, eu considero que nós para sermos melhores treinadores, enquanto séniores, temos que passar pela formação. Sim. E foi uma das coisas que a gente falou aqui com o Rui Neto, e o Rui Neto concorda precisamente, até porque o Rui Neto para mim é das pessoas que tem um percurso muito interessante, porque dá um passo à frente, dá um passo atrás, ele fez quase tudo. Ele até assumiu aqui que só faltava uma coisa a fazer. Eu não sei se foi isto de ir à seleção de Angola que era o que faltava fazer, mas um dia deste eu satisfaço essa curiosidade. E tu, Pedro, como é que aconteceu essa tua aventura? Quais foram as funções que tu desempenhaste? Pronto, começas em Barcelos com essa situação
preparador físico. E o que é que desempenhas lá agora, se pode saber, não? Eu já tinha algum background nos Carvalhos, convite do Diogo Oliveira. Ele já tinha contribuído, quer com o treino de guarda-redes, quer com alguns planos de treino para os treinadores da formação mais físicos implementarem. Já tinha alguma experiência disso enquanto jogava. Depois, quando vou para Barcelos, inicialmente era um estágio, inicialmente mais observacional. Depois o Rui Neto quis aproveitar que eu lá estava para dar um contributo mais com os guarda-redes. Depois, portanto, nessa época o Rui acaba por sair bastante cedo, e quando entrou o Paulo Freitas, ele aproveitou para a minha presença, além dos guarda-redes, contribuir também com aquela parte mais da análise do adversário. Análise do adversário, nós tínhamos a Ana Catarina, na capitã da seleção feminina, que contribuía nesse sentido, mas eu fazia mais uma análise dentro da própria equipa, análise no final dos jogos. Sim. Contribuía também com algum material para os guarda-redes, para os jogadores em relação aos guarda-redes, e para os guarda-redes em relação aos... Toda a observação e todo o scouting Sim. que se possa fazer é sempre possível. E pronto, no final da época, o prof. Luís Teixeira, que estava connosco, saiu e eu assumi as funções dele, e ao longo da época fui desempenhando essas funções até que o Paulo acaba por sair, e nós tínhamos uma equipa técnica onde éramos 4, e quando ele sai acabámos por ser 2, eu e o Rui. Então aí acabei por fazer um pouco de tudo e mais alguma coisa, desde contribuir na análise do vídeo, guarda-redes, jogadores, preparação física, e foi muito bom. Foi ali um pouco aquilo que o Tiago estava a dizer da experiência dele nos 17 da Sobreira, que agora como é que o capitão Luís Querido tinha sido meu treinador no sub-15, ou seja, estava ali um pouco sem saber o que fazer. Já tinha, pronto, o grupo gostava de mim, já me conhecia e foi muito fácil a transição, mas naqueles primeiros tempos de perceber, criar os meus exercícios, o perceber quando é que tinha que falar mais alto, falar mais baixo. Essa é a parte realmente que quando nós somos gerir o lançados grupo, aos leões que é mais complicado. Quando perdemos, quando ganhamos, o que fazer, aí já tive que aprender algumas coisas. Depois, esta época, estou a auxiliar um pouco mais naquilo que é o planeamento da época, e com algumas situações mais pontuais de vídeo que o Rui me peça, e pronto, na seleção da Angola, acabamos por também ser um pouco como aquilo que acontecia em Barcelos. O staff não era muito largo, então acabei por fazer tudo e mais alguma coisa e ajudar a operacionalizar aquelas questões da nutrição, etc., nos estádios. Essa aventura foi interessante. Eu imagino que num clube é uma coisa, porque tu tens que preparar uma situação a 10 meses, não é? E vais preparando microciclos, vais preparando os mesociclos, e numa seleção a componente é totalmente diferente, porque é um microciclo competitivo, basicamente. É aquilo, para mim, uma coisa que não sei se vai pressionar de falarmos mais à frente, mas na minha opinião o hockey tem um grande problema, que é as equipas, para mais aquelas que não vão aos playoffs, deixam de jogar final de abril, início de maio, e depois a época só retoma, só preciso quase no início de setembro. No final de outubro, como é. Isso é um dos temas que nós temos abordado basicamente quando estão aqui alguns treinadores que passam pela primeira divisão, e alguns dos convidados, como o Antônio Paulo Alves e o próprio Hugo, que se fala, porque é realmente muito mau para essas equipas que não foram ao playoff, que deixaram de jogar em abril, e agora estão a jogar a 20 de outubro, que vai ser a primeira jornada. E quando Leiras começa a chegar, não é? 19, 19. É uma Sim, exceção. mas isso são meia dúzia de dias, não é? Mas são 6 meses quase sem hockey. Eu agradeço que isso aconteça, porque foi isso que proporcionou eu fazer este programa. Claro. Okay? E acho que é um dos grandes problemas do hockey,
depois mais para a frente se calhar vamos falar. Não, mas posso perguntar já e podemos já ficar com isso. Qual é a tua opinião sobre o playoff? Concordas com o playoff ou não? Ou qual era a tua solução para esse tipo de equipas? Eu concordo com... É complicado, é perceber depois como é que isso se pode pôr em prática. Eu acho que na parte do playoff, acho que é um modelo competitivo interessante e até sou dos maiores apologistas do playoff. Acho que se podia arranjar uma solução mais interessante para a luta pela manutenção e acho que é algo que, mesmo todas as épocas, apesar de acabar mais cedo, acho que é algo que traz bastante emoção ao campeonato, até como o campeonato também não é muito extenso, uma equipa pode andar a lutar pela manutenção até à última jornada e ainda jogar competições europeias na época a seguir. Por isso, acho que era algo que, em termos de espetáculo, também podia ser melhor aproveitado. Não sei, talvez uma divisão de pontos, um segundo campeonato. Acho que podia ser equacionada outra solução. Acho que não necessariamente desfazer o play-off e acho que depois, aí, pronto, lá está. Vemos numa modalidade em que muitas das vezes recebe-se a 10 meses ou até menos, dependendo de quão longo é o campeonato, e se calhar é importante os clubes perceberem que é preciso começar mais cedo, arranjar algumas soluções, não necessariamente por causa do interregno competitivo, mas em termos de manter os jogadores ativos. Eu fui vendo, acho que a Juventude do Paciente foi um caso que começou bastante cedo ou foi mantendo algum tipo de treinos ao longo dessa paragem para... Sim, porque isso é uma forma também de reforçar o grupo para a próxima. Sim, mas acho que na parte física, não sei se é um tema que vai ser falado, mas a parte da prevenção das lesões, acho que, e o Tiago, num lado mais particular, acabou por trabalhar com muitos atletas nesse período, e acho que o manter o contacto com os patins durante esses meses é das melhores coisas que um atleta pode fazer. Mas essa foi a tua maior dificuldade enquanto a trabalhar numa seleção, de apanhar jogadores que se calhar foram de equipas que ficaram fora do playoff? Sim, e nós ainda tivemos outro problema, que foi, nós tínhamos eu e o Rui planeámos tudo para 4 semanas de estágio e na sexta-feira, estava previsto começarmos na segunda, na sexta-feira anterior, disseram-nos que só ia haver 3 semanas de preparação, ou seja, tivemos que reajustar tudo e trabalhar com menos uma semana, que é a maior parte das seleções. Naturalmente que as coisas não ficaram perfeitas, mas nós demos o nosso melhor nesse sentido. E depois foi em termos mesmo pessoais, de trabalho, eram muitas horas por dia, nós em 28 dias acabámos por ter 2 folgas, é intenso, mas foi uma experiência muito boa. Mas é muito interessante, certo? Sim, definitivamente. E tu, Tiago, a tua opinião sobre o playoff? Achas que podia ser reformulado? Está bem assim? A nível ou tens uma proposta para os 6, do 8 para baixo? Assim, proposta é aquilo que muita gente diz que não concorda, mas também não apresenta nenhuma proposta clara. Eu acho que a nível de espetáculo para o adepto, o playoff é muito agradável. Principalmente para os 8 de cima é muito agradável. Depois para os 8 de baixo também não jogo. Mas para a moto de cima, para o playoff, na visão do adepto, é muito agradável. Mas já viste... Eu vou dar a minha opinião. Eu sou totalmente contra o playoff. Sim, porque eu ouvi tu a dizer no outro dia, e tens razão nesse aspecto, que é a equipa campeã deve ser mais regular durante os jogos todos. Eu sou apologista de campeonatos regulares. Sim. Ok? Mas atenção a isto, cada um tem essa opinião e nada contra quem decide, porque as pessoas estão lá para decidir e é por isso mesmo. Aquela proposta que o Pedro diz, que é fazer o campeonato e apura-se o campeão e depois uma divisão de pontos e há... O mesmo também se podia aplicar nos 8 primeiros. Poderia ser essa a solução. Já aconteceu isso e eu penso que na altura não correu assim muito bem. Na altura já foi há muitos anos. Eu não me lembro. Já houve assim a situação do playoff e o playoff acontecia isso precisamente. Por exemplo, se tivesses 44 pontos, ias para o playoff com 22. Okay. E era tipo um campeonato, não era bem um playoff, mas era uma coisa assim. Sim, era o campeonato.
E o que eu vejo, por exemplo, é que os 6 primeiros basicamente são quase sempre os 6 primeiros. E tu ouviste-me a dizer isso com o Paulo Pereira, que foi o treinador do Valongo e que foi campeão pelo Valongo. E ele é um dos próprios também discorda. E quando esteve no Oliveirense, como treinador, ele teve um ano como quarto e outro como quinto. E normalmente o quarto e o quinto vão se encontrar sempre. E basicamente são quase sempre as mesmas equipas. E acaba sempre ali pelo Tomar, Valongo, Oliveirense. Percebes? Isso é sempre o jogo que é mais complicado de se passar. Porque o que fica em primeiro, depois de terem mais jogos em casa, acaba por ficar teoricamente mais reforçado. Penso que foram 3 ou 4 anos seguidos Barcelos Oliveirense. Depois, no último ano foi terceiro, sexto, neste caso, o quinto foi Tomar, mas... E basicamente acabas por ver, porque o que fica em primeiro da fase regular acaba por quase sempre conseguir ser campeão porque tem mais jogos em casa. Mas o que me preocupa mais nem é bem os 8 primeiros, porque mais bem interessante é que esses 8 primeiros fazem um play-off e depois ainda começam a época mais cedo porque têm uma Elite Cup. Claro. Enquanto os outros acabam mais cedo e começam mais tarde. Esses são os meus dois handicaps. E a minha preocupação é precisamente com essas equipas que deixam de jogar muito cedo. E aí concordo com o Pedro. Não ficava decidido quem é que descia já e iam fazer um campeonato novamente. Então, tipo já um que. play-out, não é? Porque, Sim. dado ao número de equipas, nunca é muito fácil que o campeonato se prolongue muito, porque esse que faz um campeonato a uma mão, por exemplo, ou Sim, em jornada dupla. Sim, mas eu estava a dizer que era, caso não envergando pelo caminho do play-off, se mantendo só o campeonato aquele formato tradicional de liga, acaba por ser complicado, ou se acrescentam equipas, ou é complicado prolongá-lo no tempo. Sim, Ou pelo meio meter, sei lá, naquele ano que houve a pandemia, 1947. Mas isso também era só para os 8 primeiros. Sim, Acaba por ser sempre os mesmos. Acaba por ser uma coisa. E atenção, mas mérito a essas equipas que lá estão, Claro, porque investem para isso e têm condições para isso. Mas acabamos por ter sempre esse, entre aspas, problema. É uma questão a ser estudada, não sou eu que tenho a solução. Nem nós, acho que nem. Gostava, se calhar, um dia de me debruçar sobre isso e se as pessoas quisessem, se calhar contribuiria para isso. Mas está a ser assim e as pessoas estão lá para isso mesmo e nada contra, até porque concordo convosco que os jogos de play-off acabam por ser espetaculares porque acabam por encher mais pavilhões, sem dúvida. Sim. Se calhar aquele que tu dizes, não desrespeitando a equipa que fica em sexto lugar, mas a primeira fase de play-off não tanto, mas depois as meias finais e a final, sim, muito bem. Sim, e depois o sétimo e oitavo basicamente quase sempre são um bocadinho outsiders. Normalmente os quartos de final são só a melhor de 3 e normalmente vai um dos jogos ao terceiro jogo. Muito poucas já se acabam por acontecer um bocadinho disso. Vocês são muito novos e há um bocado estávamos a falar até sobre isso e já são do tempo em que a figura preparador físico começa a aparecer nos plantéis, embora mais a nível se calhar sénior e ou nas equipas de primeira divisão. Se calhar o pai do Tiago, o Tiago Sousa, também é dos primeiros a aparecer com essa responsabilidade a nível nacional, na minha altura pelo menos. E a nível de os treinadores que faziam essa componente e muitos deles, pelo menos na minha altura de formação, faziam coisas que nem sei como é que nós não ficámos com muito mais lesões. Eu lembro-me perfeitamente de treinadores a pôr-me a carregar um colega meu às cavalixas e a saltar os degraus da bancada do pavilhão de Paredes, que não são propriamente muito baixos. Agora tem cadeiras, não dá para dizer isso. Isso se calhar hoje em dia é impensável vocês pôr um atleta vosso a fazer isso. Qual é a vossa opinião relativamente a isso, da importância da figura do preparador? E tu falaste há bocado que é muito importante, porque não é só a preparação, mas também é a recuperação física dos plantéis de Hockey Patins, porque imagina, uma situação como esta da Elite Cup, que são jogos muito, muito seguidos, para além da preparação, é preciso fazer a recuperação, ou no Mundial de seleção. Eu acho que a importância do preparador físico não nasce só numa equipa sénior. Acho que
que nós, e o Pedro provavelmente apanhou também, os jogadores que chegam a sénior e são séniores, e se calhar nunca fizeram um agachamento na vida, e a correção técnica dos exercícios é muito grande. E eu acho que o preparador físico tem que ter logo, e tem uma maior preponderância, se começa logo nas escolas de formação, ou seja, um atleta que comece a ter treinos, não digo treinos de ginásio, mas começa a ser acompanhado, bem acompanhado, num modelo a longo prazo. Ele, quando chegar a sénior, até sente falta de não ir ao ginásio, de não fazer mobilidade antes de entrar para a pista, de não fazer certo tipo de exercícios, de não se cuidar bem, sente falta porque ele durante a formação toda foi habituado a isso. E são esses que às vezes se esquece e as equipas olham muito para contratar um preparador físico e criar condições para a equipa sénior, porque é o espelho e é a montra do clube, claro, mas que o preparador físico acho que deve e acho que tem de começar mais cedo na vida de um atleta. Essa lacuna que tu falas do preparador físico acontece também nas escolas de formação, porque Em normalmente todo, tu vais ver os sub-9, sub-11, sub-13, nunca são, salvo raras exceções, de treinadores de excelência. A preocupação sempre é ter um bom treinador para os séniores e depois até vamos distribuir, se calhar, atletas dos séniores pela formação por causa dos encargos, mas há muitos atletas que não se revêem como treinadores, vão basicamente um bocadinho por forçados. E a formação, e a formação para mim é o ponto mais importante do clube, porque isso é que vai sustentar os séniores e cada vez mais. Mas já começa a aparecer muito jogador ou ex-jogador que já é licenciado ou com mestrado, Isso e que já ajuda muito os clubes, porque acaba por ser uma dupla função, porque ele não é um leigo totalmente na preparação física, e embora se calhar nem goste daquela área, goste só da parte tática e da parte da liderança, já percebe mais um bocadinho, percebes? E se tu te lembras, à altura na Sobreira, eu aproveito um atleta dos séniores que é licenciado em Educação Física, que é o Gil, para ser vosso treinador, independentemente de ele ter mais apetência ou não, eu sabia que ele, como era da área, se calhar tinha mais cuidado com essa situação, e na altura era o preparador físico dos séniores precisamente por isso. Ele conseguia aliar as duas coisas. E eu tentava sempre por aí. Para ti, Pedro, achas que é muito importante a figura do preparador físico, e até porque tu tens essa função? Como é que tu vês que é a recepção dos atletas e qual a liberdade que tu sentes por parte do treinador de trabalhar para com a equipa? Que muitas vezes também existe essa dificuldade do treinador dar liberdade ao preparador físico sem dizer deixa-te lá dessas paneleirices e siga, mas é para o trabalho de campo. A minha experiência com os dois treinadores que tive foi o Paulo Freitas. O Paulo Freitas reconhecia muita importância. Tu também tiveste a sorte de trabalhar com dois treinadores de excelência, é verdade. Reconhecia muita importância a essas funções. O Rui também. O Rui, em termos de confiar no meu trabalho e de me dar liberdade, também dava-me toda aquela que eu precisasse. Às vezes alguns problemas em termos de cumprir horários, mas cumprir horários em termos de tempo de treino, mas no geral sempre tive essa abertura. Naturalmente que o contexto é muito importante. Sei que há muitos casos de treinadores que dão pouca abertura em determinados dias da semana, ou conforme se vai aproximando do jogo, etc. Mas também não vem só do treinador, também vem dos atletas. Acho que se calhar o Tiago, não sei se sente isso na Sobreira, em Barcelos também é preciso também ir conquistando o grupo e ir introduzindo as coisas gradualmente. Se for um choque muito grande, se calhar a longo prazo não vamos conseguir implementar coisas que se calhar conseguiríamos se fôssemos mais graduais, mas se calhar eu e o Tiago não aplicámos o trabalho que na nossa cabeça é o ideal ou o perfeito. Temos de nos adaptar. Estão sempre condicionados à cabeça pensante do atleta, do treinador. Há coisas que se calhar, no nosso ponto de vista,
não iriam ajudar bastante o atleta, mas se calhar o atleta ver alguns discos a mais na barra e já depois a cabeça também entra e o placebo e aquilo que ele sente também condicionam o trabalho. Se ele achar que está a fazer algo de errado, não é toda a melhor forma de trabalhar, porque depois, quer fisiologicamente ele tenha razão ou não, vai se sentir condicionado. E depois, em relação àquele ponto que vocês tocaram da formação, eu acho que cada vez mais acaba por ser importante isso. O Tiago agora tem a experiência de trabalhar, tem uma estrada de ensino, tem a experiência de trabalhar com miúdos mais pequenos fora do clube, e eu acho que cada vez mais haver alguém que zele por esses aspectos, mesmo nem que seja de um aspecto, numa vertente mais lúdica, acho que é aquilo que se vai falando de geração em geração, a literacia motora é mais reduzida, os miúdos brincam cada vez menos na rua e é importante aquelas habilidades motoras fundamentais serem exploradas, nem que seja em contextos mais lúdicos. Eu não referi, mas eu há 2 épocas atrás, na minha primeira época no Barcelos, a meio da época, para ganhar alguma experiência, voluntariei-me para fazer preparação física de sub-13, e como as condições em termos de infraestruturas também não eram as melhores, eu investia muito no lúdico, obrigar os miúdos a saltar, nem que seja a brincar, mas ir introduzindo algumas dessas habilidades. Acho que senti muitas melhorias, e acho que cada vez mais é importante isso ser explorado, porque na escola cada vez mais corta o tempo de recreio, cada vez mais corta o tempo de educação física, e acho que cada vez mais, mesmo que se calhar não tenham experiência de ginásio, vemos miúdos a chegar a séniores com menos capacidade. Não sabem, por exemplo, saltar à corda, saltar para cima de uma caixa, por exemplo. Eu ia precisamente falar nisso. Eu não sou da área de educação física, não tenho a potência para a preparação física. Posso ter o meu know-how para o meu treino, porque fui aprendendo também a treinar, mas não tenho competências formativas nem habilitação para isso. Mas quando chego a Ribadavia, por exemplo, e eu dou esse exemplo muito, porque eu encontro um grupo fantástico, gostava muito de hóquei, jogavam muito hóquei, mas a nível de preparação física, se eu fosse fazer um treino em que fosse fazer agachamentos, eu tinha pelo menos 3 atletas que não sabiam fazer um agachamento. Eu, quando olhava para eles a fazer um agachamento, eu até tinha pena, porque estava a ver quando é que eles iam perder os joelhos. Mas na sinceridade, como não tenho preparador físico, eu tenho que adaptar os meus treinos à pista. Ou melhor, deixei de ter treino de componente física, porque não fazia lógica eu ter ali atletas que se poderiam lesionar e eu não tinha capacidade para os ensinar a fazer melhor do que aquilo. E lá está, e num sub-19 eu trabalhava a componente física numa parte lúdica, porque até numa equipa sub-19 e sub-23 tu podes pôr a equipa a trabalhar fisicamente em patins com umas componentes lúdicas. E acho que mas tocaste aí na parte da pista. Eu acho que estamos aqui a falar muito da parte do ginásio, mas que a parte de preparador físico dentro da pista também é muito importante. Eu tenho essa pergunta porque eu acho que é muito importante. Sim. E isto só para terminar a minha parte, porque vocês aqui é que são os convidados principais. Eu vou trabalhar para um clube, eu não vou dizer o nome porque pode ferir a suscetibilidade, em que quando me mandam os planos de treino de semanais, tinha, porque a coordenadora daquilo nem de hockey percebia, mas mandava-me sempre das X às X horas treino de sapatilhas, das X às X de patins. E eu disse, mas eu não quero treino de sapatilhas. Mas aqui estamos habituados a fazer isso. Disse, mas eu não quero treino de sapatilhas. Se me puderem dar mais um quarto de hora na pista, eu filho mais um quarto de hora na pista, mas eu trabalho então essa parte lá, nem que faça uns itens patins, mas umas coisas interessantes por aí. Agora eu cá fora não quero porque eu não tenho know-how para isso. Ou então dou-me um preparador físico que vai fazer isso. Para fazer essa hora. Mas não há verbas. Então quero mais um quarto de hora de pista e aí é que a gente vai trabalhar. Mas para não cortar o teu raciocínio, na formação
Eu acho que desde dos escolares que se deve ter essa... Nem vou tão cedo, mas pelo menos a partir de um sub-13, sub-15. Mas quando digo isso, nem Sim, precisas dar... aquelas brincadeiras mais lúdicas, sim, a partir de um sub-9, um sub-11. Até na altura no curso de treinadores, nível 1, quando eu fiz, chegou-se a falar disso, que em discussão, os miúdos depois do treino ficarem mais 10, 15 minutos a brincar. Até, olha, se fores a ver na Federação Portuguesa de Futebol, agora eles têm um projeto que se chama Super Quinas, em que aquilo é basicamente circuitos de habilidades motoras como cambalhotas, saltos, saltar à corda, saltar por cima de argolas, apanhar uma bola, tirar uma bola. Isso é tudo habilidades motoras em que há um transfer positivo para qualquer modalidade, percebes? Precisamente. Tu deves te lembrar, eu tenho a escola de patinagem com o Rolomec em Vizela, e nós íamos a uma escola particular, e a grande aposta deles foi na patinagem precisamente porque sabiam, tipo, aquilo é patinagem pura, não é para o hóquei, nem é para a patinagem, é aprender a andar de patins. E andas com bolinhas de ténis, andas com bolinhas com balões e não sei o quê. E eles apostaram nisso precisamente por causa da destreza motora dos miúdos. Acabaram por evoluir muito nesse aspecto. Sim. E acho que é importantíssimo. Na vossa opinião, para além da preparação física que se faz parte da equipa em geral, acham que cada atleta deviam ter um plano de treino individual? Assim, Na possibilidade de ter, acho que sim. Porque no meu caso nunca tive nenhum caso desses, mas fala-se muito que em Portugal os preparadores físicos dos clubes têm medo disso. Eu acho que se o atleta for bem acompanhado lá fora, em contacto com o preparador físico do clube, eu acho que faz todo o sentido. Por exemplo, Mas também isso pode ser feito pelo próprio atleta. E pelo próprio preparador físico do clube. Preparar um plano de treino só para aquele atleta. Porque o que eu preciso, tu não pode ser o que tu precisas ou o que ele precisa. Isto no meu ponto de vista, e vocês é que são os experts aqui na matéria. A minha experiência foi, o primeiro ano do Infante foi só um ano, não houve continuidade. Na Sobreira, o primeiro ano foi um ano de, basicamente, criação de rotinas, em que nenhum deles basicamente tinha rotina de ginásio. Podia haver ali uma exceção ou outra, então a rotina foi muito geral. A partir daí, até mesmo aquilo que eu faço é na fase de mobilidade, a parte inicial do treino, já a começar a ser diferente, e depois é tudo o que é nível de cargas e velocidades. Nós, tanto eu como o Pedro, trabalhamos muito com a velocidade da barra. Medimos a velocidade em que a barra é movimentada e serve para trabalhar certas qualidades físicas. O mesmo exercício, mas trabalha qualidades físicas um pouco diferentes. E entre cada atleta existe essa individualidade. Um atleta que precisa mais trabalhar força máxima, outro que precisa trabalhar mais potência, outro que precisa trabalhar mais velocidade, e é o mesmo exercício. E há aí essa individualização que tu falas, e acho que faz todo o sentido. Da minha experiência do Barcelos, eu nem sempre individualizava o trabalho. Eu acho que é importante, pode haver muitas vezes o grosso do treino ser comum, e depois, em função das necessidades de cada atleta, isso adaptando ali um pouco. Acho que onde eu individualizei mais o trabalho foi agora na seleção angolana, porque tinha um grupo muito desfasado, porque... Atletas com preparação mais acima, outros mais abaixo. Sim, era um grupo que tínhamos atletas que na época anterior já tinham o Centeno, o João Pinto, jogadores de ligas, primeiras ligas, competições internacionais, com muitos anos disto, de grandes clubes, que já tinham uma boa base de preparação física, e tínhamos muitos jogadores que tinham jogado na época anterior, por exemplo, no Oliveira do Hospital, na terceira divisão, que não tinham grandes bases de preparação física. E também, mesmo nas idades, por exemplo, o João Pinto e o Centeno tinham um 37, o outro 38, outros já eram mais novos. Fui fazendo ali 4 grupos e fui gerindo o trabalho deles dessa forma, porque, por exemplo, mesmo no Barcelos, nós treinávamos num ginásio público, ou seja, não era muito fácil individualizar o trabalho e manter dentro daquilo que se calhar é ideal para um atleta, aquele nível que o ginásio, se calhar num microciclo competitivo, não chega ali muito 40, 45 minutos,
Às vezes não consegui individualizar tanto nesse sentido, mas acho que é importante individualizar, porque os atletas não são todos iguais, mas isto, lá está, também não implica que o Manuel faça o plano completamente diferente do António, porque são ambos jogadores de hóquei e precisam de... Lá está, o grosso ser o mesmo, e depois há ali pequenas adaptações. Ou até mesmo fazendo o mesmo exercício, aquelas questões ou da velocidade da barra, ou daquilo que é a amplitude do movimento, ou um ajuste da posição do braço, da perna, pode ser suficiente para fazer uma individualização do exercício. Sim, e precisamente vocês vão encontrar aquilo que eu fui vendo e observando, e espero que o Hugo não fique chateado por eu estar a revelar isto, mas quando trabalhei com ele em Ribadava percebi-me que era assim, embora em Ribadava, lá está, trabalha-se num ginásio externo e público. Aqui na Juventude eu vejo que ele, para além de ser o treinador principal, faz muito dessa parte da componente física geral, mas tem um preparador físico para trabalhar essas individualidades, embora o grosso modo da equipa é o mesmo, não é? E tem a vantagem de ter agora um espaço próprio para isso, embora também faça muita da parte de preparação em ginásio público, mas tendo um espaço, mesmo que seja o mais pequeno possível, com material próprio, é muito mais fácil para vocês para trabalhar do que propriamente... Até mesmo para a cultura, o espírito de equipa, certas coisas que são afixadas na parede que podem estar afixadas, certas coisas que os jogadores em equipa dizem num ginásio, num clube, que não podem falar ou ter esse tipo de brincadeiras num ginásio privado ou público, certo? Como é que é, para ver se eu consigo explicar a minha pergunta. Imagina, porque também há muitos atletas que pensam que são fisioculturistas. E eu estou a falar isto abertamente porque eu trabalhei num clube, após essa época eu a seguir estou como adjunto de géneros, e nós tínhamos um preparador físico. Infelizmente o preparador físico nem sempre podia estar presente porque eu estava a dar aulas a quase 400 km do clube, e mandava-me um plano a mim e eu é que lecionava. E havia sempre a desculpa de muitos, mas eu já fui ao ginásio hoje de manhã, estás a perceber? Eu 2 ou 3 eu sabia sim, porque eles não faziam mais nada na vida e passavam a vida no ginásio, mas eles tinham o plano deles. E eu às vezes via-os a treinar, assim, como é que este gajo logo à noite vai ter força para treinar? Como é que vocês lidam com esse tipo de situações? Já apanhaste alguma situação assim dessas de um treinador, de um atleta fisioculturista na sua cabeça, mas não... Fisioculturista, não necessariamente, mas não vou rolar o nome, mas eu tive experiência de um atleta que fazia muito além daquilo que lhe era pedido. Ainda para mais foi numa situação de um atleta que estava lesionado e que ia fazendo e era obcecado. Às vezes um atleta tem aquela ideia de que quando digo fisioculturista é que vai vem o culto do corpo, e porque sim. eu tenho aqui vai que puxar ferro, porque mas que é para isto ficar, a camisola ficar aqui. Atenção, às vezes naturalmente que é preciso perceber, por exemplo, agora na seleção angolana tinha alguns atletas que nós estávamos a estagiar em Braga e o ginásio que nós usávamos era em Barcelos, e havia alguns atletas que eu lhes dava liberdade, dava algumas orientações, mas dava-lhes alguma liberdade de manterem o trabalho que já faziam no clube diariamente, e eu dava-lhes essa liberdade porque sabia que eles já trabalhavam, têm know-how, tinham mais, sabem aquilo que estão a fazer, sabem o comportamento corporal. No geral, na minha experiência no Barcelos, por acaso tinha a experiência do Santiago Chamel. Ele gosta muito de treino e ele a esse dava-lhe mais alguma liberdade quando queria fazer. Ele perguntava-me sempre o que é que posso fazer, o que é que não posso. O que acontecia mais era, por exemplo, na época passada, acabou por não jogar tanto numa fase inicial e acabava por, no dia a seguir ao jogo, ir fazer algum trabalho, ia dar algumas indicações, mas dava-lhe alguma liberdade. Mas no geral o grupo, qualquer coisa situação que se pressionasse, fizesse sentido
ir a ginásio e eles não tinham no plano semanal da equipa porque estava prevista uma folga, mas muitos havia atletas que não gostavam da folga e se calhar eu reconhecia que também se fizessem um trabalho mais suave que não faria mal nenhum. Normalmente eles recorriam sempre a mim para orientar esse trabalho, mesmo eu não estando lá. Mas no geral, depois no treino é sempre aqueles que gostavam de fazer uma sériezinha de bíceps no final, mas aquilo nós na nossa área muitas vezes temos que medir, vai-lhe fazer mal, se não vai, pode fazer à vontade. Também há essa componente. E por isso, desde que ele se sinta bem, é o mais importante. E tu, Tiago, já tens apanhado desse... Obcecado, durante as férias apanhei um que era obcecado pelo trabalho, que treinou, posso dizer que ele treinou, acho que em 3 ou 4 semanas seguidas de trabalho ele folgou o pai. Ele folgava sempre sábado e domingo, de segunda a sexta folgou o pai um dia, mas folgou pelo horário, não conseguia vir treinar, de resto treinou todos os dias, era obcecado pelo trabalho. Mas isso que tu estás a dizer, eu estava a falar do bíceps, tem eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer o contrário, quem é que tem eu acho que é alucinado pelas pranchas e no final dos treinos antecipa patins, gosta de fazer 4 minutos, 5 minutos em prancha e está ali e tem que ser eu a contar, estou ali a olhar para ele 5 minutos ele a fazer prancha, mas foi aquilo que eu penso, que o Pedro disse, vai-lhe fazer mal não, então também da prancha também apanhei um outro. Se lhe fizer bem ao ego, pelo menos já não é, sim, já é muito bom, não é? Sim. Queres explicar o teu projeto que tens na Sobreira? Eu sei que tu, para além das responsabilidades que tens no clube, também vais recebendo atletas externos, certo? Sim, durante como é que funciona isso? Durante este verão eu criei isto já é muito comum, principalmente na modalidade de futebol, que é, a ideia inicial era o PT sim, quase, OK Pro. Era quase fazer um campo de férias, não de férias, mas um campo de treinos, em que eles treinavam todos juntos. Depois começou a surgir eles quererem sozinhos, então abandonei um bocado essa ideia do grupo e passou a ser muito individualizado, ou 2 a 2, tinha um grupo de 4, mas era basicamente 2 a 2, sozinhos, em que lá está, aquilo que nós vamos voltar àquilo que falamos no início, que é o tempo de interregno entre o último jogo e o início da pré-época, é um tempo excelente em que os atletas podem trabalhar certas qualidades físicas que durante o ano não é possível. Tu durante o ano se calhar não consegues dar tanta carga, tanta intensidade a nível de ginásio, não consegues causar tantas adaptações hipertróficas, porque tens de preparar o atleta para jogar sábado ou domingo, não é para só estar focado ali na parte física. É muito bom para também trabalhar certas lacunas, lá está, individual, tu falaste da individualização de trabalho individual. Eu com quase todos numa primeira fase fiz sem ir à pista, para eles ficarem assim com um bocadinho mais de fome de pista também, mas trabalhar muito as lacunas que eles tinham, quer seja a nível de mobilidade, e eu notei muita falta, nos jogadores de hóquei, muita falta de mobilidade a nível da articulação do tornozelo, a articulação da anca também, e trabalhámos muito aí. Muitos tinham força, mas não sabiam transferir essa força para aplicar em potência, e trabalhámos muito nesse sentido. Depois, numa segunda fase, foi preparar de uma forma geral para eles chegarem à pré-época e estarem um passo à frente, ou tentarem estar um passo à frente dos restantes colegas da equipa. Todos os atletas que trabalhaste, era tudo só da Sobreira ou também é Só trabalhei 2 atletas da Sobreira, o resto era tudo atletas externos. Tudo atletas externos. Com os miúdos, porque os miúdos foi mesmo campo de treinos, eu dizia-lhes mesmo que isto não é um campo de férias, foi mesmo um campo de treinos de 2 semanas, que trabalhámos na pista e no ginásio, mas um trabalho muito geral. Agora com os atletas sénior, foi tudo tido 2, acho que foram 3 atletas a Sobreira, o resto foi tudo externo. Pedro, e aproveitando um bocadinho aquilo que o Tiago estava a dizer, porque ele acabou por dar fome de pista, não é, aos atletas, e é normal, isto é quase se nós passamos um mês sem comer uma francinha, ficamos com fome de francinha. Qual é que é a tua opinião nesse sentido? Por exemplo, neste caso que estamos em férias ou em período não competitivo e que o atleta esteja a trabalhar,
achas que faz lógica de trabalhar só componente física, ginásio ou mobilidade fora pista, ou tentar coordenar todas essas etapas da forma como o Tiago fez e o trabalho de pista até explosivo, técnica, porque para tu pegares num sénior e pô-lo a contornar pinos, para ele é impensável quase, muitas vezes pensam que estão a regredir e que estão na formação, mas eles ainda não perceberam que no jogo... Mas alguns fizeram, e foi, no primeiro pino falharam o pino e começaram a ir. Então, afinal, eu não sou tão bom nisto. sim. Mas diz-me, Pedro, a tua opinião Eu sobre acho isso. acho que aquilo que o Tiago, ainda para mais sendo esta janela tão ampla, que pode fazer sentido. Se calhar no futebol também se tira um ou outro estímulo, mas se calhar são 3, 4 semanas, tirar o estímulo a uma semana. Se calhar aquilo que o Tiago fez, não sei durante quanto tempo Foi, é que... por exemplo, o que teve mais tempo ali comigo, fez literalmente desde que deixou de treinar no clube até voltar a ir para o clube, fez o verão todo. Aí fizemos 4 semanas sem e depois já fizemos 6 semanas com patins. Ou seja, o volume maior foi que já com patins. Lá está, não acaba por o bloco maior ser feito de patins, Sim. mas se calhar como o período é mais extenso, é normal que também aquele período para dar a fome da pista também seja mais maior, extenso. sim. Mas sim, acho que é inevitável o fugir, o trabalhar também na pista, porque muitas vezes fala-se da prevenção de lesões. No hóquei a maior parte das lesões são traumáticas, depois há aquele que é o leva com a bola, é empurrado contra a tabela. Depois aparecem aquelas situações dos adutores, dos ombros, mas aí, na minha opinião, a maior parte dos casos é por muito tempo sem o gesto técnico, porque o atleta chega, fica esses meses todos, depois calça os patins, ainda para mais normal acho que muitas vezes não faz sentido que seja assim, mas é aquela filosofia de dar a porrada toda na primeira semana da pré-época, ou naquele período da pré-época, e depois os adutores choram, o ombro chora por causa do remate, os punhos, os tornozelos, e acho que... Isso vai, peço desculpa estar a interromper, mas vai muito de encontro àquilo que acontecia quando nós éramos atletas de formação. E o que é que acontece? Porque era na primeira semana que era tudo, e era tudo pior. E depois, claro, eu depois de deixar de jogar hóquei é que descobri que tinha os tornozelos não caem, os ombros estavam... Era a seleção natural. Os ombros estavam, olha, já não existiam quase, os cotovelos... Olha, Nossa Senhora. Mas lá está, acho que depois esses problemas de adutores em alguns atletas vão até ao final da época, mas vão porque são situações que aparecem ali ao início e depois a única solução é parar ou gerir. E quando no hóquei, ainda para mais que os plantéis são a maior parte das vezes de 10 para 10, ou tem, por exemplo, em equipas mesmo da primeira divisão em que são 10, mas depois na realidade dos 8 de campo, o guarda-redes suplente nunca vai jogar. Depois dos de campo, há um ou dois que também não conta assim tanto. Esse é aquele que é importante, vai ter que se gerir, vai ter que andar ali, vai ter que andar ali a época toda com pinças. E eu acho que não há estudos disso no hóquei em patins, mas para mim no espírito crítico, faz todo sentido que se esse trabalho for feito e se a janela sem patins for mais curta e se aquilo for bem gerido, quer a pré-época, quer aquele período, quer o atleta trabalhe fora de pista e mesmo na pista, fora da época, essas situações podem ser mesmo muito minimizadas. E acho que no hóquei até temos uma boa modalidade para fugir muito às lesões e uma modalidade para ter muito poucas lesões. Por isso acho que se calhar aquilo que até no hóquei em patins se podemos chamar uma chave para a prevenção de lesões, na minha opinião, até o não permitir que essa janela seja demasiado extensa e que não haja trabalho fora da pista. Eu tenho a sensação que em alguns vídeos que possas ter partilhado, porque agora está na moda
E eu, atenção, está na moda, mas eu acho que faz muito sentido. Até mais a nível de futebol, se calhar, trabalham muito isso, que é a força explosiva, para potenciar o arranque, para potenciar a mudança de direção, para potenciar até a mudança de direção e depois o remate. Fiquei com a sensação que também trabalhavas muito ou focado em alguns pontos nesse sentido. É verdade ou foi só sensação minha? Não, foi naquela parte que eu te disse mais específica, principalmente com aquele, o seu nome sem problema, foi o Martim, que foi agora para o Candelária, que saiu do Balão, trabalhou comigo o verão inteiro. E tinha alguma dificuldade, ele tinha e tem muita força, e tinha alguma dificuldade em aplicar essa força, ou transformar essa força, aplicá-la no menor tempo possível, ou seja, a sua taxa de produção de força era baixa. E nós trabalhamos muito nesse sentido numa fase logo inicial. Numa fase inicial do treino era logo mobilidade também, porque ele tinha alguma falta de mobilidade, ativação, e depois passávamos logo para o bloco de potência do treino, seja ele de membros superiores ou inferiores. Porque a taxa de produção de força, embora tu para saltar utilizas as pernas, mas a taxa de produção de força no teu corpo é um bocado geral, e trabalhávamos tanto nos membros superiores como nos membros inferiores. Depois, numa fase mais final, que é o que eu também utilizo muitas vezes no clube, e o Pedro também conhece, chama-se um método de treino, que é treino complexo, que combina a força máxima com essa força explosiva que tu falas, a fase de potência. Que é o atleta fazer, por exemplo, na mesma série, faz, por exemplo, um agachamento bastante pesado, e logo a seguir, sem muito tempo de pausa, vai fazer, por exemplo, 3 ou 4 saltos, em que o movimento é muito parecido com o agachamento, e ele está ali a trabalhar já muito essa força explosiva que te falo, na potência. Era muito nesse registro que eu trabalhei na época passada no Barcelos. Montava habitualmente nesse registro de treinos, porque também acaba por ser nestes contextos em que se calhar não há tantas condições no ginásio, por ser também... O treino também acaba por ser mais reduzido. Sim, também nesse sentido. Que era aquilo que me falava, se calhar num contexto de jogos esportivos coletivos, mesmo fazendo mais ou menos vezes, é ideal que um treino nunca ceda muito ali os 45 minutos, porque também os atletas, apesar de terem uma vida que muitos gostávamos de ter uma janela de trabalho visível, porque um atleta tem que trabalhar 24 horas, cuidar de sono, alimentação, etc. Mas naquilo que é o trabalho puro e duro, que o presencial ser mais curto, mas nota-se quando o volume, ainda para mais no Barcelos, que tinha a Liga dos Campeões, avançava-se muito na Taça de Portugal, fomos à final, mas aqueles jogos todos, que ainda para mais no final da época, aquilo tinha que haver ali uma boa gestão, por isso o procurar que esses treinos sejam mais curtos é importante. Sim, focados, mas mais curtos. Mas, por exemplo, tu falas de uma situação, de uma vida que os atletas que nós iríamos ter, porque trabalhaste numa realidade diferente. Sim. Atenção, sim, exemplo, a realidade que o Tiago trabalha é também diferente. A realidade que o Tiago trabalha, eu vivia como jogador. E eu ia precisamente dizer isso, tu viveste essa realidade como jogador e poucos, para além de Benfica, Sporting, Porto, Barcelos e Oliveirense e o Tomar, não tens mais clubes que os atletas não estejam a laborar durante o dia e tenham a treinar à noite. Sim, isso também terá que ser um bocadinho eu, por acaso, tendo em conta para vocês. Eu naquele ano que eu comecei a estagiar no Barcelos e depois saí a meio da época dos Carvalhos, nessa época, nós começámos a época nos Carvalhos sempre preparador físico e acabei por ser eu a dar a preparação física. E uma coisa que eu notava, da minha experiência nos Carvalhos, nos 2 anos anteriores, era que o preparador físico podia chegar lá cheio de intenções, com o melhor plano, o mais correto cientificamente, mas se aquilo não fosse minimamente apetecível, mais valia não fazer. Nessa pré, naquela semana ou duas semanas que dei, eu procurei ir um bocado ao encontro disso. Também um bocado a trazer o lúdico que depois até usei nos miúdos em Barcelos, de um exercício, se calhar um exercício de salto. Eu lembro de fazer um exercício que era um exercício que eu fazia miúdo,
com os meus colegas no recreio, na primária, que é, são 3 paus, vai uma filinha, põe um pé entre cada paus e depois o último vai alargando a distância e aquilo é um jogo que Criar um bocadinho de competitividade e ao mesmo tempo eles sem se aperceber estão a trabalhar. E no final do treino as coisas estão feitas, fazer um exercício, apanhar uma velocidade, fazê-lo em contexto de competição, mesmo, mas isso até mesmo lá está o que eu digo, mesmo no meu contexto do Barcelos, aquilo há dias em que também depois de uma derrota ou algo do género, é um contexto que há uma pressão diferente, também às vezes é preciso socorrermos dessas armas e que se calhar explorávamos mais em contextos mais amadores para poder exprimir mais algum trabalho em situações mesmo ali nos contextos, embora seja um contexto diferente, eu só não me queixo nada mesmo, porque vendo, por exemplo, realidades que o meu pai passou, equipas que o meu pai apanhou, daquelas velhas trutas que se fala, tanto a equipa do Infante era muito, muito jovem, então a nível de contexto queria sempre muito. Esta aqui na Sobreira, com algumas exceções, mas como eram exceções, sentiam-se mal e iam um bocado atrás dos outros também. Nunca precisei muito dessa parte lúdica, porque foram pessoas que receberam muito bem o trabalho. Também foi com adaptações, por exemplo, claro. Ele falava disso com o Pedro, eu este ano estou a recolher dados de percepção subjetiva de recuperação e de esforço antes e depois do treino. E este ano eles estão-me a responder direitinho. Desde o primeiro dia da época até agora, raramente falha. O ano passado aquilo durou uma semana. Ao final de uma semana já ninguém me respondia aquilo. Mas isso é um bocado também aquilo que eu dizia da minha experiência. Acho que também aquilo que provavelmente o teu trabalho, e depois a sorte que eu tive quando assumi uma função mais ponderante no Barcelos, era já ter um ano a trabalhar com aquele grupo. Sim, depois eles reconhecem o trabalho e depois é mais fácil irem ao encontro daquilo que nós pedimos. É mais fácil pedirmos. Mas essa análise pessoal de esforço é muito complicado de lhes sacar. E depois nunca são realísticos naquilo que dizem, isso é sempre nas primeiras vezes. Lá está, também aquilo das condições criadas, nós no clube usamos cartas frequências. E os dados que eles respondem, às vezes após um treino em que a frequência cardíaca deles foi altíssima, o treino foi muito puxado. E a percepção de esforço 4. Eu não, ganhei o jogo altamente, percepção de esforço 5, 6, mas ganhei. Às vezes alguns escrevem que ganhar o jogo 5, 6, foi tranquilo o treino. E eu olho para o cardiofrequencímetro, eles sempre ali zona 4, zona 5 e... Tinha um colega meu nos Carvalhos, que o preparador físico também foi uma coisa que durou um mês. Ele perdia, esquece, aquilo o mínimo que dava. É complicado. Eu cheguei a ter uma altura nesse ano que estava ali a fazer um bocadinho a ponte entre o preparador físico e era eu que fazia essa recepção, e eu ria-me por completo com as respostas, porque eu às vezes via-os quase a dar o pisca com a língua no treino e depois uma percepção de esforço muito curta. Como é que é possível? Mas também às vezes há exceções também, que tenho alguns que são muito coerentes sempre com essa resposta e alteram muito pouco. Sim. Mas às vezes também é engraçado, depois obtém-se umas respostas engraçadas. Nota-se que no geral o treino normalmente essas escalas normalmente é pedido de forma isolada, sem o outro ver o que é que o outro respondeu. E às vezes dá para ver, olha, aquele hoje andou a enganar, e depois vai e recolhe-se da equipa toda a gente 8, 9 e aquele 5, às vezes dá para recolher uns dados engraçados. Mas eu, da minha experiência, lá está, no contexto que eu trabalhei sempre foi mais profissional, por isso os dados, notava que quando recolhia, primeiro com o Paulo Fernandes, nós recolhíamos só a recuperação deles, e notava-se, vamos jogar com o Porto, vamos jogar com o Barcelona, aí estava tudo no máximo, a semana toda no máximo, aquilo naturalmente não era real, mas depois na recolha desses valores, o geral da minha experiência, eles eram profissionais, tinham que ser profissionais e as recolhas calham bem, mas como jogador também tenho a experiência de durar um mês.
E era isso, e para ser a última pergunta, até porque já vamos aqui quase com uma hora completa de hockey. Acham que o facto de terem sido atletas de hockey patins vos traz mais vantagens a nível de trabalhar na preparação física na modalidade ou não? Acho que sim, principalmente dentro da pista. Por o hockey ser tão específico como é, que pouca gente, ou melhor, quem não foi atleta, dificilmente vai sentir aquilo que nós sentimos. E eu só senti como guarda-redes. Eu não sei o que é sentir um jogo em que o jogo está a partir e há 2, 3, 4 transições seguidas, não sei bem o que é sentir isso, percebes? Mas sim, acho que faz muita diferença. Eu toco no Tiago, fui guarda-redes e depois também, não sei se o Tiago tem sentido, também às vezes tenho a tendência de puxar um bocado a brasa à minha sardinha e estar a pensar, este exercício guarda-redes não vai estar a fazer nada. Sim. Mas era importante para os jogadores. Agora, aqui, como é que eu vou gerir isto? Eu às vezes vou acrescentar aqui um prazer para o guarda-redes trabalhar mais um bocadinho, mas Sim, para não nos deixar de parte, mas sim. E era um bocado isso, ou então vou pôr este exercício aqui só no aquecimento, só para o guarda-redes lá com mais umas bolas, porque pronto, também reconhecemos que o papel do guarda-redes às vezes é complicado, mas eu mesmo tendo jogado, socorro muitos jogadores, implemento um exercício, é para mais quando exercícios novos, está bom o número de toques, está bom o tamanho do campo, isso aí acho que é indispensável. Que dar importância ao jogador com esses feedbacks é meio caminho andado para a gente conseguir também ficar com eles na nossa mão. Sempre tive aberturas de treinadores para isso, mas também me debrucei muito daquilo que os jogadores sentiam, a nível de tempo, porque às vezes tu fazes um hit e no livro diz-te que é X tempo para fazer X tempo para descansar e se calhar o jogador precisa, aquela equipa precisa de mais um bocadinho ou menos um bocadinho e gerir um bocado com a opinião deles. Lá está, vocês foram guarda-redes e acaba por haver um bocadinho essa situação. Mas, por exemplo, eu como até me sinto com alguma condição física agora, quando trabalhei contigo, não. Nessa altura tinha bem mais 25 kg no corpo. Quando tinha que fazer isso para tentar perceber os hits, eu tentava os fazer primeiro. Sim, para ter a percepção de esforço. Eu às vezes ainda tentei, mas que a minha patinagem é muito complicada. Sim, mas eu sabia que imagina, se eu conseguisse fazer até àquele ponto, eu sabia que eles podiam fazer mais um bocadinho. Claro. Por isso, está perfeito. Ou então se eu sentisse que não tinha desconforto, eu disse, posso puxar bem um pouquinho neste. Olha, resta-me agradecer-vos terem vindo cá. É muito bom falar e se calhar continuamos a falar aqui N tempo. Mais uma vez agradeço mesmo a vossa vinda cá. A vocês também agradeço por estarem desse lado. Eu vou tentar termos uma componente também sobre nutrição, sobre fisioterapia e as suas importâncias no hockey patins e por isso espero por vocês na próxima hora do hockey.